Lucas 22. Aproximava-se a festa dos pães ázimos, que se chama Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um modo de o matar, pois temiam o povo. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Eles se alegraram com isso, e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, e buscava ocasião para lhe entregar sem alvoroço. Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa. E Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: Quando entrardes na cidade, sair-vos ao encontro um homem, levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que lhe entrar. E direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como lhes dissera e prepararam a Páscoa. E, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, e tendo dado graças, disse: Tomai-o, e repartiu entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. 1. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. 2. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Então eles começaram a perguntar entre si qual deles o que ia fazer isso. Levantou-se também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Ao que Jesus lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim, antes o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa é como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Mas vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. E assim como meu Pai me conferiu domínio, eu vos-lo confiro a vós. Para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. 1. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. 2. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. E perguntou-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge, ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora, quem tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e quem não tiver espada, venda o seu manto e compre-a. Porquanto vos digo que importa que se cumpra em mim isto que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Pois o que me diz respeito tem seu cumprimento. Disseram eles: Senhor,
Eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. Então saiu, e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. 1. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. 2. Dizendo: Pai, se queres afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. 3. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. 4. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos, e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, eis que surgiu uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram: Senhor, feri-los-emos a espada. Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. 1. Mas Jesus disse: Deixei-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. 2. Então disse Jesus aos principais sacerdotes, oficiais do templo e anciãos, que tinham ido contra ele: Saístes, como a um salteador, com espadas e varapaus. 3. Todos os dias estava eu convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. 4. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. 5. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Daí a pouco, outro o viu, e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E, tendo passado quase 1 hora, outro afirmava, dizendo: Certamente este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E imediatamente estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. 1. E, havendo saído, chorou amargamente. 2. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, e feriam-no. 3. E, vendando-lhe os olhos, perguntavam, dizendo: Profetiza, quem foi que te bateu? 4. E, blasfemando, diziam muitas outras coisas contra ele. 5. Logo que amanheceu reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziam ao sinédrio deles, onde lhe disseram: 6. Se tu és o Cristo, dize-no-lo. Replicou-lhes ele: Se eu vos disser, não crereis. E se eu vos interrogar, de modo algum me respondereis. Mas desde agora estará sentado o Filho do Homem à mão direita do poder de Deus. Ao que perguntaram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? Respondeu-lhes: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: Porque ainda temos necessidade de testemunho. Pois nós mesmos ouvimos da sua própria boca,